Esquerda surpreende na Guatemala e vai disputar segundo turno das eleições presidenciais. Candidato azarão de esquerda, o Bernardo Arévalo, que aparecia, vejam só, em 8º lugar nas pesquisas eleitorais, vai disputar o segundo turno com a primeira colocada, que também é tida como favorita, a Sandra Torres. Sobre essa questão, nós conversamos agora com a Raíssa Lazzarini, que é analista de projetos sociais, pesquisadora do grupo de pesquisa Realidade Latino-Americana da Unifesp e doutoranda no programa de integração da América Latina na Universidade de São Paulo, a USP. Raíssa Lazzarini, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Obrigada, Cosmo. Oi, Ana. Muito prazer estar aqui. Raíssa, vamos falar então dessa reviravolta na eleição na Guatemala. Um candidato que estava lá em 8º lugar nas pesquisas, né, sobe, fica e chega no segundo turno aí, que nem era nem cotado. Você que está estudando, estuda muito bem o assunto, queria te ouvir o que levou tudo isso, essa expectativa de um segundo turno totalmente imprevisível. Bom, Cosmo, foi isso mesmo, assim, contrariando as pesquisas que traziam a Sandra Torres, sim, ela já estava cotada para ir para o segundo turno, né? Mas o Bernardo Arévalo não. Ele foi aí a grande surpresa, ele estava aí, ele tinha, de acordo com as pesquisas, entre 4% e 6%, mas ele vai para o segundo turno com 13%, né? Quase 13%, né? Então, a Sandra vai com 15,3%. E aí, assim, acho que vários fatores a gente pode colocar como fatores determinantes para essa reviravolta, né? Se a gente for parar para analisar, o grande vencedor do primeiro turno foram os votos nulos, que chegaram a quase 16%, né? Então, uma porcentagem ainda acima da primeira colocada, que é a Sandra Torres. E o número de abstenção também é um número altíssimo, quase 40%. Vale lembrar que a Guatemala, assim como no Brasil, tem um voto obrigatório, né? Acho que, se você parar para analisar, a Guatemala ela está numa situação muito crítica, a conjuntura do país, uma conjuntura com alto índice de corrupção, e assim, isso que a gente tem um pouco de medo quando fala, né, dessa coisa da corrupção, porque aqui no Brasil a gente teve isso como muito desculpa também para algumas ações, mas lá você tem uma coisa muito estrutural da corrupção na política, e você tem um país assim em situação de pobreza. Então, principalmente o Bernardo Arévalo, ele aparece como esse candidato anticorrupção. Isso está muito presente no discurso dele, está muito presente na campanha dele, né? O movimento Semillas, o movimento Semente, que é o partido do qual ele faz parte, é um movimento muito novo, né? Um movimento que surgiu em 2017, 2018, então que vem assim com essa coisa da nova esquerda, né? De uma coisa anticorrupção, até um pouco antissistêmica, assim. Então, eu acho que o que principalmente... E a Sandra Torres, por outro lado, é uma mulher. A Guatemala nunca teve uma mulher na presidência da República, né? O que esse segundo turno, né, esse resultado para o segundo turno expressa é um desejo de mudança, um desejo de renovação, né? A gente teve o atual presidente, um presidente do Partido Conservador, o anterior, eleito em 2015, é um presidente liberal. Então, eu acho que vem esse desejo de insatisfação, né, e também de mudança no cenário político. E aí o que eu te pergunto a partir disso, Raíssa, houve também eleições para o Congresso. Nesse lugar do parlamento, houve mudanças significativas também? Queria que você pudesse dar esse panorama das forças políticas no Congresso na Guatemala. Ótimo, Ana. Isso daí, aí vem um pouco da contradição, né? Um pouco dessa análise que eu faço desse desejo de mudança, né? O Congresso, ele tem 160 cadeiras e o partido oficialista, né? O partido do atual presidente, ele continua com o maior número de cadeiras, que é o Vamos, né? Ele conquistou 39 cadeiras nessa eleição. E aí a UNE, né? O UNE, que é o partido da Sandra Torres, que é a Unidade Nacional Esperança, ele conseguiu 28 cadeiras, mas se você pensar nas eleições de 19, ele tinha conseguido 59. Então ele teve uma redução aí de 50% praticamente, uma redução muito grande no número de cadeiras. E o Vamos,
acho que conseguiu 39, próximo de 40, e o Semídias 23, né, o Movimento Sementes, que é o partido do candidato Bernardo. Então, também existe uma análise de que, sim, possivelmente, né, os dois partidos, dos dois candidatos que estão no segundo turno, que são progressistas, né, se unirem, eles formam uma maioria no Congresso. Né? Então, isso também se reflete de uma certa maneira no Congresso. Apesar do partido oficialista ter conseguido maior número de cadeiras, isso não significa necessariamente que ele vai ter a maioria no Congresso. Então, de certa forma, esse desejo de mudança também se reflete no Congresso. Né? Por um outro lado, a esquerda mais tradicional, né? Assim, a esquerda que dialoga muito mais com os regimes socialistas, né, as tradições socialistas na América Latina, que dialoga muito mais com Cuba, com Nicarágua, com a Venezuela, que é o RNG, conseguiu apenas uma cadeira. Então, isso também é um sinal, né? Então, talvez é um sinal de que essa esquerda diminuiu um pouco, né, o seu poder ali, talvez o seu discurso tenha ficado um pouco, não tenha feito tanto efeito na população guatemalteca, enquanto esses discursos mais progressistas tenham ganhado espaço. Raíssa, agora a gente está falando do segundo turno. Eu queria te ouvir sobre a expectativa desse segundo turno e mais, né, para além disso, o o fenômeno redes sociais aqui no Brasil, Estados Unidos, teve muito resultados nas eleições, tanto aqui como lá, né, essas questões de fake news. Queria te ouvir também sobre isso e do voto jovem, né? Então, agora para o segundo turno, o que a gente deve esperar, o que a gente pode esperar? Bom, acho que os dois... Bom, primeiro que, assim como no primeiro turno a gente foi muito surpreendido, pode ser que a gente... Né, tem uma surpresa aí para o segundo turno. A Sandra Torres avançou como favorita, né, tem uma porcentagem a mais, mas o Bernardo a gente não ouvia muito, né, então agora ele ganha uma projeção muito maior para o segundo turno, ele vai disputar com muito mais espaço para o debate. Vale lembrar que ele vem de uma família, né? O pai dele, ele foi filho do Juan José Arévalo, que foi o famoso pai da democracia guatemalteca, o primeiro presidente eleito democraticamente na Guatemala, né? Que criou, enfim, várias coisas do sistema democrático da Guatemala, o Instituto de Seguridade Social, entre outros. Ele tem também um apelo muito grande. Então, quando ele ganhar espaço para fazer esse debate, para colocar o seu discurso, ele pode se projetar de uma maneira até ser o próximo presidente da República. Agora, e a campanha dele, Cosmo, foi muito forte nas redes sociais. Então, eu acho que esse é um fenômeno que também se expressa lá, né? É um fenômeno de que o debate está muito mais na internet, está muito mais nas redes sociais, está muito mais nos aplicativos de mensagem instantânea e nesse mundo digital, né? O debate das ideias, o debate da política em si. E eu acho que o grande desafio que ambos vão ter agora para o segundo turno é convencer as pessoas a irem votar, né? E aí toda a população guatemalteca, e principalmente os jovens, né? Porque você, com esse número de abstenção e esse número de nulos, né? Esse é o principal. São esses votos que precisam ser disputados agora no segundo turno, que vai acontecer no dia 20 de agosto. Então, eu acho que esse é o principal desafio aí para o segundo turno, é em cima disso que isso vai se dar. No primeiro turno, uma parte dessa que eu falei, dessa esquerda mais tradicional, tinha inclusive incentivado os votos nulos, porque falava que nenhuma dessas candidaturas representava um projeto socialista, de fato. Mas vamos lembrar que, diante da situação da Guatemala, né, você vem de um governo conservador que foi antecedido por um governo liberal. A gente ter duas candidaturas progressistas no segundo turno é um avanço muito grande, né? Alguns consideram aí que a Sandra Torres seja mais uma social-democrata, né?
Mas, de toda forma, é um resultado muito positivo, né? E eu acho que o principal desafio aí para o segundo turno é convencer as pessoas a irem votar, né? Fazer diminuir esse número de abstenção. E me parece que o Bernardo vai insistir ainda mais nas redes sociais, na campanha que já estava sendo onde ele estava direcionando a sua campanha. E, Raíssa, só para a gente encerrar rapidamente, que o nosso tempo está acabando, mas eu não poderia deixar de perguntar para você como fica, a partir dessa mudança que vai ter de um partido conservador no governo executivo nacional da Guatemala, para esse progressista, né? Nós temos 2 candidaturas progressistas ao segundo turno. Como é que fica a relação da Guatemala com a América Latina como um todo? Eu sei que é uma construção difícil de fazer em pouco tempo, mas se você puder fazer um comentário. Bom, veja, a Guatemala, os países da América Central, de maneira geral, eles sofrem influências diretas e ataques diretos dos Estados Unidos, principalmente, né? E a Guatemala, assim como muitos países da América Latina, teve um histórico de golpes, de ditaduras financiadas pelos Estados Unidos, né? E então, assim, um governante, né? Um presidente que seja progressista, que entenda a importância da integração regional, sem dúvida é muito bom para a América Latina e principalmente para a América Central, que precisa se fortalecer, que precisa consolidar seu mercado, né? Então, a América Central é o istmo, né? Aqui da América Latina, é a porta, né? Para o Caribe, inclusive. Então, assim, ela é muito estratégica, né? Então, assim, você consolidar governos progressistas ali é muito importante, fortalece o projeto de integração latino-americana. A gente tem em Honduras a Xiomara, que tem uma posição muito mais progressista, né? Você tem na Nicarágua o Ortega, que vem da Frente Sandinista, né? E em El Salvador, que inclusive muitos falam que ele é muito próximo do Bernardo, né? Que é uma figura muito, muito polêmica, um presidente, um empresário, enfim, muito aliado, muito de direita e tal, que trava muito esses processos de integração latino-americana. Então, assim, a esperança é muito positiva, né, de que esses candidatos, os movimentos sociais da Guatemala, eles não estão colocando os 2 candidatos como de esquerda, né, porque existem questões aí internas de disputa ideológica e política mesmo, mas de progressistas, e apostam que vai ser um caminho, que vai ter uma abertura para um caminho para a integração da América Latina muito maior. Então, a expectativa é positiva diante do cenário que a gente tinha, né? Perfeito. Conversamos com a Raíssa Larazini, que é analista de projetos sociais, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Realidades Latino-Americanas da Unifesp e doutoranda no PROLAN da USP. Raíssa, muitíssimo obrigado. Foi um prazer te escutar, toda essa análise da Guatemala. E a gente fica na expectativa para 20 de agosto, segundo turno na Guatemala. Obrigada, Ana. Obrigada, Cosmo. O prazer foi meu. Abraço. Abraço. Abraço.